Muito bem, tá na hora do Jorge Igor Responde, aquele vídeo extra. A galera manda as perguntas, a gente vai respondendo. Pode ir além do futebol, tem pergunta de futebol, sempre tem, mas a gente pode falar de outros assuntos, aqueles que eu entendo zero, mas adoro palpitar, adoro opinar. Mande a sua pergunta para as próximas edições. Deixa nos comentários desse vídeo aqui, que fica mais fácil de eu buscar. Domingo passado não rolou. O Jorge Igor Responde, estava no meio aí desse processo de recuperação do transplante capilar, minha esposa também passou por uma cirurgia, enfim, o domingo passado foi bem complicado, deu só para fazer o vídeo padrão, mas já estamos de volta à programação normal. Vamos para as perguntas do dia, sem perder muito tempo, like no vídeo para dar aquela força, tá? Like é sempre importante. Teve o Jorge Igor Responde extra no meio da semana passada, né? Aí a galera entendeu, inclusive eu tô pegando as perguntas dos comentários desse último vídeo, foi justamente no dia ali da cirurgia e tal, já tinha deixado pré-gravado, porque a semana tava bem tumultuada. Mas vamos lá. O Davi mandou aqui. Jorge, primeiramente sou muito seu fã, obrigado Davi, você manda bem demais nas análises, valeu. Minha pergunta é sobre o Neymar. Você acha que ele ainda tem vontade, tem gana, tem bola para jogar em alto nível? Ou a saída seria jogar em ligas menores? Major League Soccer, Arábia, ou até aposentar? Abraço e saudações santistas. Opa, obrigado Davi, para você também. Bom, o Neymar tem 31 anos, então falar em aposentadoria eu acho que agora não faz sentido. Falar em Arábia, Major League Soccer, eu acho que seria um grande desperdício. Se a gente já entende que sair do Barcelona para o Paris Saint-Germain foi desperdiçar talento, foi dar um passo equivocado, imagina aí agora com 31 anos, com mais um ciclo de Copa, no mínimo, dá para 2 até, mas no mínimo mais um ciclo aí inteirinho de Copa e para essas ligas aí periféricas, enfim. Eu acho que a Arábia Saudita, com a grana que tem, pode vir a ser uma grande liga no futuro. Hoje não é, no próximo ano também não será. Então, ir para lá agora é se esconder. Eu acho que isso não tá na cabeça do Neymar. Eu acredito, Davi, de fato, que o Neymar ainda tem o seu sonho preservado de ser o melhor jogador do mundo. Acho também que ele ainda tem num cantinho ali dentro dele o desejo de ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Eu acho que ele não perdeu isso. O que é o grande desafio do Neymar, o grande inimigo dele, né, nesse processo, é o fator, assim, distração. A vida do Neymar, pelo tamanho que ele tem, pelo que ele representa, é uma vida com muitas, às vezes, muito potencial para distrações. De um entorno que afaste a mente dele do futebol. Eu acho que o entorno do Neymar é um entorno que poderia ajudá-lo mais. É uma percepção de quem está de longe, tá? Eu não tenho esse diagnóstico tão preciso assim, é o que eu vejo. Pelo que a gente lê, pelo que a gente ouve, pelo que a gente acompanha, pelo que o Neymar expõe também da vida dele, né? Hoje todo mundo está muito exposto com rede social e tudo mais. Hoje se expor faz parte do processo, né? Se expor é importante em alguma medida, com algum nível de segurança, com algum nível de inteligência até. Então, por tudo que a gente tem, pelo que o próprio Neymar revela, a sensação que me passa é que ele está sempre ali com distrações ao seu redor, que são grandes armadilhas, que podem tirá-lo do foco daquilo que realmente importa. A vida de um atleta, ela é uma vida de renúncias. A vida de todos nós, né? De todo mundo que tem uma carreira está renunciando a alguma coisa. Tem algum grau de perda na vida pessoal para ter ganhos na vida profissional. E assim as balanças vão se equilibrando, né? Tudo não terás. Eu gosto muito dessa frase. E acho que o Neymar, às vezes, ele se recusa a abrir mão de algumas coisas que seriam importantes para torná-lo alguém maior, sabe? E eu compreendo em alguma medida. Eu compreendo. Porque, assim, o cara quer viver, né? O cara tem 31 anos, é jovem, tá no melhor momento da vida, né? Ninguém tem dúvida que você, milionário, com 30 anos de idade, no teu auge físico, você tá na melhor fase da vida. E isso passa. E você não quer perder isso. Só que ou você tem isso, ou você tem uma carreira brilhante de jogador de futebol. As duas coisas na mesma intensidade não dá. Você, para ter uma carreira muito bem sucedida de jogador de futebol, você vai ter que perder um pouco dessa fase dos 30 anos da tua juventude, da tua curtição. Você vai ter que perder um pouquinho. Não é que você não possa curtir, mas você vai ter que perder um pouco. Você vai ter que dar um passo atrás.
E a mesma coisa ao contrário. Se você quiser desfrutar muito daquilo que o dinheiro hoje está te dando, você talvez não chegue profissionalmente naquilo que você precisa, porque você vai ter que abrir mão de muito compromisso. Você vai ter que ter muito rigor com o teu sono, com a tua alimentação, com tudo, com tudo. E rigor excessivo significa, em grande medida, desfrutar menos de outras coisas da vida. São escolhas. Eu acho que o Neymar, ele tem dificuldade de equilibrar as escolhas, sabe? Eu tô fazendo aqui uma análise, assim, a mais cabeça fria possível sobre o Neymar, sem julgamentos. Porque é muito fácil pra gente julgar, né? Eu não tenho o dinheiro que o Neymar tem na conta, eu não tenho as facilidades que o Neymar tem na vida. Então, pra mim, falar sobre isso é muito mais tranquilo. Se eu tivesse o dinheiro que o Neymar tem na conta, nossa senhora, você imagina o que ia ser, talvez o que seria a minha vida e a da Paola junto, curtindo o fim de semana, viagem, curtir o mundo, curtir a vida, porque ele pode. Mas, ao mesmo tempo, a carreira dele tem um prejuízo. Então, é difícil. Pro Neymar, eu acho que ele tem os desejos dentro dele, mas ele tem um entorno que... né? E aí não é só ele ter o dinheiro na conta. Quando eu falo do entorno, são as pessoas que estão ao redor do Neymar e que poderiam, de repente, levá-lo para esse ambiente, né? Para esse lado, para essa conscientização. E acho que são pessoas que, assim como o Neymar, têm também esse desejo de curtir a vida e tudo mais. Então... é complicado. Se o Neymar conseguir, ele não vai conseguir ficar livre de todas as distrações. Não vai. Pelo estilo de vida que ele tem. Sabemos disso. Se ele conseguir pelo menos, assim, equalizar melhor isso, sabe? Cortar alguns pontos que podem ser excessivos, continuar vivendo a vida dele, mas olhar um pouquinho mais pro rigor ali com a agenda, principalmente, pode ser que ele chegue lá. Pode ser. Depende dele. O Neymar, dos jogadores brasileiros que surgiram neste século, não estou falando da geração passada que ainda foi pentacampeã do mundo no início desse século, estou falando da galera que nasceu mesmo pro futebol nesse século. Ninguém dos brasileiros nasceu com mais talento, com mais potencial do que o Neymar. O Vinícius Júnior, talvez ele tenha uma carreira maior que a do Neymar. O Rodrigo, o Vitor Roque, o Endrick, esses caras eu acho que serão enormes. Nenhum deles tem o talento do Neymar. Talvez o Vitor Roque seja aquele cara que chegue mais próximo, que consiga chegar mais perto. Nenhum deles tem o talento do Neymar. Então o que vai ficar de lamentação pra mim é se no final da carreira a gente olhar pra tudo que o Neymar fez e concluir, puxa, foi menos do que poderia ser. Hoje eu já digo isso. Hoje, aos 31 anos, até 2023, o Neymar foi menor do que poderia ser. Dá pra recuperar um pouco isso nos próximos 2, 3 anos. Mas são as últimas chances que o Neymar vai ter. Eu ainda acho que ele deseja, viu, Davi? Respondendo a tua pergunta, eu acho que dentro dele ainda está conservada essa vontade, mas só essa vontade não vai funcionar. Isso vai ter que se materializar em foco, em algumas mudanças de atitude, em cortar alguns pontos de excesso, alguns pontos de risco da vida pessoal. E aí a bola tá com ele. Não tem jeito. Obrigado, viu, pela pergunta. Valeu. Luganinho 52, vim pelo comentário do Leifert, do 3 na área. Sempre te achei um excelente narrador, mas também um excelente comentarista, parabéns. Aliás, deixa eu agradecer ao Leifert aqui pela generosidade nas palavras aí. Muito sucesso ao 3 na área, que eu também estou sempre acompanhando aqui nesta linda plataforma. Grande abraço pro Leifert aí. Pergunta, você acha que a Conmebol e a CONCACAF deveriam unir seus torneios continentais para ser um único torneio forte e competitivo? A Libertadores só tem os brasileiros e o River Plate. A Conca Champions, só os mexicanos e um ou outro americano. Está perdendo a graça, está se tornando uma segunda Copa do Brasil. O que acha? Eu acho que nós temos um problema aí territorial, um problema de distâncias. Eu lembro que até 2011, 12, eu não sei quando foi o último ano, mas até não faz muito tempo, os mexicanos disputavam a Libertadores da América e era muito complicada a logística para você enfrentar o mexicano. A viagem era longuíssima, no nosso calendário que é apertadíssimo. Então esse foi um dos fatores fundamentais assim, para que isso não continuasse. Eu acho problemático nesse aspecto do desgaste das viagens. Eu acho que o mercado mexicano é um mercado fortíssimo, fortíssimo. Seria bom. Mas tem esse fator que eu acho que complica. O mercado norte-americano nem se fala, né? É a principal economia do mundo. Seria interessante, do ponto de vista financeiro, você agregar isso. Mas acho que as viagens se tornariam muito extensas e isso pode prejudicar o produto, né? Porque o cansaço pode
diminuir a performance em campo e você passa a oferecer um produto pior. O que eu acho que a gente pode fazer para resolver aqui o problema da América do Sul, tem algumas questões que eu acho que precisam ser debatidas. E vou na contramão do que muito torcedor deseja, tá? Muito torcedor vai ficar ouvindo isso aqui do Brasil e vai falar, tá jogando contra nós? Eu acho que temos um excesso de vagas de brasileiros e argentinos hoje. Acho que essa situação não vai perdurar por muito tempo. Nós já temos um desequilíbrio muito grande em termos de economia, o Brasil, e olha que o Brasil tem lá os seus probleminhas, mas é uma economia muito mais saudável, é um mercado muito mais forte do que, por exemplo, a Argentina, que é um país que tem profundas e históricas questões econômicas para resolver. É um país que outro dia estava aí com o governo tentando maquiar dados de inflação chegando à casa de 3 dígitos, um negócio absolutamente fora de controle. Isso pesa, e se você tem aí um desequilíbrio econômico muito grande, isso vai se refletir no campo. Você tem brasileiros e argentinos com um monte de vaga, mas olha a quantidade de argentino que chega, olha a quantidade de brasileiro que chega na reta final. É como ele disse aqui, você tem os brasileiros e o River Plate. Nem o Boca tem feito alguma coisa. Racing, São Lourenço, Independiente? Não. Mas nós temos Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, e temos até mais brasileiros. O Botafogo vai jogar Libertadores provavelmente ano que vem, virou uma SAF, tá se estruturando e tal, e tá indo. Você tem volta e meia aí um São Paulo que de vez em quando bate lá e que, enfim, tá tentando se reestruturar. Você tem um Grêmio, você tem equipes no Brasil que são... Você tem um Atlético Paranaense, que hoje é uma realidade, hoje é um clube grande do futebol brasileiro. Goste do Atlético Paranaense ou não, goste dessa realidade, ela te incomode ou não. O Atlético Paranaense, no momento, é um clube grande, não tem a mesma história de um Botafogo, por exemplo, mas nos últimos anos, ninguém vai discutir que o Atlético foi maior que o Botafogo. Nos últimos anos. Historicamente não é, ainda não é. Mas nos últimos anos, tem nem discussão, tem nem papo sobre isso. Com todo o respeito que o botafoguense me merece. Então, assim, você tem vários clubes no Brasil, numa economia que é melhor, com estádios que são melhores, e você tem o restante do continente em frangalhos. Essa é a verdade. Então, isso atrapalha. Eu acho que você reduzir esse excesso de vagas pode tornar a coisa mais competitiva. Mas, assim, eu não vejo muita solução além disso, sabe? Pensar em mais o quê? Não sei. Eu acho que são problemas muito profundos do continente, de cada país, de cada economia que se refletem no campo. Hoje o futebol brasileiro tira, se quiser, praticamente qualquer jogador da Argentina. Qualquer um. Se o futebol brasileiro quiser, ele tira. Ele vai lá e pega o cara do futebol argentino, porque não dá para competir com o salário. Não dá. Enquanto essa situação perdurar, enquanto o desequilíbrio econômico no continente for nesse grau, isso vai mexer com o mercado, isso vai mexer com o produto e a competição vai ficar nesses moldes. Eu acho que um único movimento que seria um paliativo, que não resolveria a situação, seria uma redução de vagas de Brasil e Argentina, de você deixar a coisa um pouco mais igual e fazer com que pelo menos você tenha... Talvez eles não ganhem. Vai chegar no final, vai ganhar um brasileiro, provavelmente. Mas você vai ter um paraguaio jogando uma semifinal, né? Você vai ter um chileno chegando numa semifinal, talvez. Um boliviano. O Bolívia chegou, acho que em 2014, no ano que o São Lourenço foi campeão, se não me engano, chegou numa semifinal. Daí pra mais. É o que dá pra fazer, eu acho. Realmente eu acho que está se tornando uma segunda Copa do Brasil. Existe o risco de perder a graça. Para nós não vai perder. Para o brasileiro, a Libertadores está maravilhosa, continua sendo. Para as TVs brasileiras, para quem exibe aqui a Libertadores do Brasil, fantástico, né? Um ano é Palmeiras e Santos na final. No outro é Flamengo e Palmeiras. No outro é o Palmeiras de novo. No outro é Flamengo e Atlético Paranaense. Tá maravilhoso. Porra, pra nós aqui tá perfeito. Eu fico imaginando o argentino, eu fico imaginando o paraguaio, o colombiano. Esses estão revoltados. Mas não tem muito o que fazer, né? Vai diminuir o número de vagas, tá? E o que mais? Né? Tem países na América do Sul onde o futebol se desenvolve muito mal. O futebol boliviano hoje é uma tristeza. Uma tristeza. O futebol peruano hoje, sabe? Você pega o time, você bota o time B do Corinthians pra jogar um confronto contra um time grande do Peru na Sul-Americana e, pô, o time B do Corinthians passa assim com tranquilidade. Com tranquilidade. O futebol brasileiro sempre foi superior, né? Tecnicamente. Mas o problema é que o abismo tá aumentando. Aí você tem as arenas aqui pra Copa, os jogos aqui são disputados num estádio moderno, e você vai pra América do Sul, no restante da América do Sul, porque nós somos a América do Sul, você vai pro restante da América do Sul, não dá nem pra comparar.
Não dá nem para comparar. Então, enquanto a nossa realidade for tão diferente, né? Infelizmente a América Latina, ela tem históricos, ela tem problemas que parecem insolucionáveis, problemas econômicos e sociais, e que a Libertadores acaba pegando um pouco disso. Eu queria, Luganinho, achar outras soluções, não me vem outras à cabeça nesse momento, a não ser, talvez, diminuir essa distância de vagas. Mas também pode ser injusto, né? Porque o nosso país é maior, os nossos clubes são melhor ranqueados, aí você pode estar também perpetrando uma injustiça com os times brasileiros. Difícil, é um problema muito difícil, muito difícil. Um investimento maior da Conmebol nas suas confederações aqui ao longo do continente, né? Nas 9 confederações, principalmente aquelas que precisam mais de ajuda, porque a Conmebol tem dinheiro, a Conmebol tem bastante dinheiro, muito dinheiro. Pode ser uma saída, mas eu acho que só integrar México e Estados Unidos, eu não sei se vai resolver, apesar de serem mercados muito fortes, porque o futebol boliviano vai continuar uma porcaria, o peruano vai continuar uma porcaria, o venezuelano vai continuar uma porcaria. Porra, a Venezuela tá no meio de uma ditadura, né, cara? Com o povo passando por um processo de miserabilidade tão grande, tão acentuado, com meia dúzia de gente no governo cheia de poder e cheia do dinheiro e o povo catando lixo na rua. A gente ouve relato de time brasileiro que vai jogar na Venezuela e quando os caras vêm embora, os caras doam tudo. Porque os funcionários dos hotéis estão em petição de miséria, não tem mal o que comer, o que vestir. E aí os clubes brasileiros dão roupa, dão chuteira, dão comida, água. É nesse nível a coisa no continente. Como é que vai ter uma competição forte como a Champions, por exemplo, se o estado de coisas que a gente tem na América do Sul é esse? Complicado, cara. Obrigado aí pela pergunta, valeu. Tem 2 perguntas aqui iguais, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, não, tem mais uma aqui. Depois eu vou para as 2 iguais. Gleison, fala Jorge, você falou de tradição e peso da camisa nesse vídeo, mas vou perguntar, no Jorge Igor Responde anterior e ele deixou o comentário lá. Mas vou perguntar sobre uma outra ótica, clubes de tradição e história, mas que vivem décadas de dificuldade e ausência de títulos como o Botafogo transformam um bom momento numa pressão ainda maior? Pergunto isso porque um empate com o time reserva na Sul-Americana parece ter despertado o pessimismo tão característico do botafoguense. Torcedores de Palmeiras e Flamengo, com 12 pontos de vantagem, estariam mais tranquilos que o botafoguense nessa situação? Isso pode atrapalhar o vestiário? Forte abraço. Tem muita razão no que você está dizendo. Tem muita verdade aqui. Tua pergunta tem verdades embutidas. Primeiro que o botafoguense, ele é, e eu conheço bem, altamente supersticioso e pessimista. Ó vida, ó céus, é um pouco do perfil da torcida e eu compreendo porque foi uma torcida muito maltratada, muito sacaneada pelas gestões dos últimos anos. Eu acompanho o Botafogo em estádio, arquibancada, desde 2003, então são 20 anos, vendo rebaixamentos, vendo voltas por cima, aí rebaixamentos de novo, troca de gestão, modelo SAF entrando, assim, eu vi de tudo um pouco e vi muitos motivos para o torcedor ficar descrente, eu vi muitas vezes o torcedor se mobilizar e na hora H as coisas não acontecerem. Então tem mesmo, o histórico recente do clube faz com que esse torcedor seja mais desconfiado. Mas essa coisa do botafoguense, e aí esquece os clubes, vamos deixar de fulanizar agora. Do time que tem decepcionado mais, lidar pior com o momento de sucesso, é normal, é padrão e é também compreensível. Porque os teus competidores estão mais acostumados, os teus competidores estão mais preparados, os teus competidores estão mais saudáveis financeiramente. Isso pesa. Na hora de uma decisão, o clube que está vencendo com frequência, ele lida melhor com a pressão de liderar, com a pressão de não decepcionar, com a pressão de confirmar um favoritismo. É mais, para quem você acha que é mais natural disputar o título brasileiro? Natural, corriqueiro, fácil. Lidar com a cobrança pro Palmeiras ou pro Botafogo? Atualmente, tá? Não tô falando de história. Pro Flamengo ou pro Botafogo? Porque eles construíram isso. O Palmeiras também não faz muito tempo, era o time que tinha fracassos, iminência de rebaixamento. O Flamengo até outro dia, hoje, é o bicho-papão da Libertadores. Ganhou uma em 2019, ganhou uma em 2022, é favorito no mata-mata em 2023. O Flamengo da década passada era vexame atrás de vexame da Libertadores. Era Defensor, era América do México, era Leão, era coleção de vexames. O flamenguista para Libertadores fala, porra, qual vai ser o vexame desse ano? Hoje não mais, porque ele construiu uma trajetória que aumentou a própria confiança. O Botafogo está nesse processo. Para o Botafogo lidar melhor com a liderança e os 12, 9, 12, 10, 20 pontos de vantagem, sei lá quantos,
Para que isso aconteça, ele precisa estar habituado a ficar lá em cima, a brigar lá em cima. Se ele ganhar esse ano, no primeiro ano, assim, né, onde a coisa andou e tal, porque não é... O que tá acontecendo com o Botafogo em 2023 é muito atípico. Eu acho que isso assusta mais. Porque ninguém imaginava. Ninguém nem dentro do Botafogo imaginava um negócio desse. Vamos falar a verdade. Ninguém, nem lá no Botafogo imaginava que esse time estaria a essa altura com a campanha que tá, com o título praticamente encaminhado na metade do campeonato. É surreal. Isso também assusta. Mas ok, que bom que seja assim, melhor que seja assim, melhor surpreender pro bem do que surpreender pro mal. Mas é uma construção. O Botafogo vai precisar, para não ser mais enxergado, não tô dizendo pelos outros não, por ele próprio, como um azarão, como um... Ai meu Deus, e agora? Chegamos aqui, não sabemos como é que a gente vai continuar aqui. Ele vai precisar repetir isso por alguns anos, que foi o que aconteceu com o Palmeiras de 2019 para cá, 2020 principalmente, que foi o que aconteceu com o Flamengo de 2019 para cá. É se acostumar, é manter o investimento. A gente sabe que é diferente porque a dívida é alta. A gente sabe que é diferente porque em algum momento vai precisar vender jogador para equilibrar as contas. A gente sabe que Palmeiras e Flamengo têm uma realidade diferente financeira da do Botafogo. Mas se ele continuar tendo sucesso esportivo, indo longe nas competições, ganhando um título aqui, ganhando um título ali, essa percepção muda e internamente, como instituição, o clube se fortalece para lidar melhor. Ah, é? Estamos na liderança? É isso mesmo, é o Botafogo. Nós somos o Botafogo mesmo, nós somos candidatos aos títulos. É isso, é normal a gente estar aqui, né? É normalizar a liderança. Não é tratar... Hoje se trata a liderança do Botafogo como um negócio atípico, diferente. Daqui a 2 anos, a gente pode estar tratando como algo normal. É normal, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, sei lá, São Paulo, se conseguir se estruturar no futuro. O bloco é esse. Mas o Botafogo, ele precisa primeiro fazer parte desse bloco, se impor nesse bloco dos favoritos. Pode ser que 2023 seja o começo disso, mas ainda, esse processo ainda está no começo. Eu compreendo qualquer dúvida que ainda possa existir pelo histórico, né? Não pela bola, porque a bola que o Botafogo está jogando é bola de líder, de campeão brasileiro mesmo. Mas tem que continuar jogando essa bola até o fim. Obrigado pela pergunta, meu velho, valeu. Aqui, as 2 perguntas iguais, ó. Bruno Diego, pergunta para o Jorge Igor Responde. O que você acha do Nando Moura? E a outra aqui do Marcelo Magnata Júnior. Jorge, você é um cara que casa muitas ideias comigo. Deixa eu te perguntar, você conhece o Nando Moura? Qual a tua opinião sobre ele? Pessoalmente eu não conheço, acompanho no YouTube há bastante tempo. Acho que o Nando, ele hoje está pagando um preço alto de ficar no meio do tiroteio, né? Desse tiroteio ideológico que a gente vive, dessa coisa doentia da idolatria de um lado e da idolatria do outro. Então a posição mais difícil hoje do Brasil não é ser situação ou oposição, é estar no centro, no meio de 2 projetos que tem lá os seus lados populistas, que tem lá os seus vieses autoritários em alguma medida. Não vou aqui quantificar quem é mais autoritário ou quem é menos autoritário, mas você consegue enxergar em parte do discurso de um e em parte do discurso de outro várias questões de viés autoritário, tranquilamente. Então, quando você se posiciona no centro, quando você não compra nem a bandeira de um nem a bandeira do outro, você está sendo atacado pelos 2 lados. É exatamente isso que o Nando tem vivido hoje. O momento em que eu acompanhei menos o Nando, que eu até me afastei um pouco ali do canal e tudo mais, foi justamente o momento em que ele depositou uma enorme expectativa no governo anterior, no governo Bolsonaro, e defendeu, em algum momento, não digo cegamente, mas defendeu com mais energia do que aquele governo merecia, e já mostrava desde os primeiros momentos. Me lembro, inclusive, daquele período, né, da manifestação, que teria uma manifestação e que ele faz um debate com o Arthur, inclusive, e aí ele defende que o movimento tinha que ir pra rua naquele período, e o Arthur se posiciona contra, e ele é radical ali na defesa e tal. Depois, né, como um cara que me parece lúcido, e ele me parece ser, depois de um tempo ele entendeu que aquele governo, ele não cumpriria com várias pautas, com várias promessas de campanha. Era um governo que não estava
tão interessado assim no combate à corrupção. Eu, pelo menos, enxerguei isso. E se você discorda de mim, ok, tudo bem. Eu tô do mesmo lado do Nando hoje, né? Eu tô tomando porrada de um lado e do outro e tá tudo bem. Então, beleza. Você quer defender, idolatrar o teu político, tá tudo bem. Mas acho que hoje, o Nando hoje percebeu, né, que aquele governo iria trair várias promessas de campanha, várias pautas, o fez. E quando percebeu, imediatamente o Nando se colocou no lado que eu acho correto da história. Então, acho que hoje... E aí eu, obviamente, passei a acompanhar novamente o Nando, acompanho os seus vídeos, né? O vídeo do meio-dia do Nando é um vídeo legal sempre, né? Obviamente que vai ter um ou outro momento em que eu vou discordar das posições dele, mas, de uma maneira geral, eu vejo como Nando. Eu vejo que nós temos um projeto político no poder que não é o ideal e tínhamos um outro projeto político que traiu boa parte do seu eleitorado, que não cumpriu com o que prometeu e que foi omisso em alguns momentos e que foi criminoso até em alguns momentos e que deve ser repudiado também, que não pode ser a única solução à direita para o Brasil, a única saída à direita para o Brasil. O Brasil precisa ter uma saída mais inteligente à direita, mais preparada, menos populista e mais democrática, porque o campo da direita no Brasil ele é vasto, ele é imenso. E quem esteve lá liderando esse campo da direita nos últimos 4 anos não teve a competência para fazer essa liderança, não teve a competência para fazer o governo que se esperava e levou a direita para uma derrota fragorosa em 2022. Então, que a direita se reagrupe, né? E acho que o Nando, como um influenciador desse campo, claramente o Nando é um cara à direita, ele tem esse papel que é importante, né? De defender ali um debate mais inteligente. Eu acho que o Nando já foi radical em alguns momentos e hoje não é mais. Hoje, acho que num processo natural de evolução, de amadurecimento, de conscientização, eu vejo que o Nando hoje enxerga as coisas de uma maneira muito melhor, porque ali no passado existia um pouquinho de fé, de crença, e que cegou muita gente, né, no governo que estava assumindo, de que seria uma grande mudança, de uma grande guinada, e não foi. E honestamente não foi. E, enfim, né, a gente sabe como esse governo deixou alguns apoiadores aí desprotegidos, expostos, né, cometendo loucuras, excessos. Deu no que deu, né? Deu no que deu. Então, a direita precisa de uma saída inteligente, e ela tem quadros para isso. Aliás, até a próxima pergunta para fechar o programa de hoje fala disso, ó. Cadê? Cadê? Tá aqui. Pergunta do Fernando Clemente. Adoro seus vídeos, acho suas análises ponderadas, sensatas, na maioria das vezes. É o que eu falo, na maioria das vezes. Tem vezes que eu não sou sensato, não. Tem vezes que eu tô chutando balde. Vivemos numa democracia, não é verdade? É isso aí, Fernando. Não vamos concordar sempre. Gostaria de perguntar qual sua visão sobre alguns políticos como Kim Kataguiri, Marcel Van Hatten. Tem algum político na esquerda que você curte, gosta do trabalho, gosta da atuação parlamentar? Qual a sua opinião sobre a tal PL das fake news? Ai, PL das fake news. Vamos lá. Bom, Fernando, eu acho que o Kim é o parlamentar de maior destaque que nós temos no Brasil hoje. Aliás, teve um dia que fizeram, recente, esse ano, né? Ranking dos políticos. Aí, Kim Kataguiri, posição 117. É o tipo do ranking que o cara fez no banheiro, provavelmente, assim, sentado no vaso. A quantidade de projetos, de relatórios aprovados, o índice de produtividade do Kim é uma coisa, assim, que é um negócio assombroso. O mandato do Kim é aquele mandato que honra cada centavo, né? Do paulista e do paulistano que votaram nele. Cada centavo. O Kim faz bem a política brasileira, o Kim é um político jovem, inteligente, que não adere ao discurso populista. Você pode discordar de alguns votos, eventualmente, do Kim. Você pode discutir muito, mas o Kim fundamenta as suas posições. O Kim é o cara que conhece o regimento como poucos. O Kim, você vê o desempenho do Kim nas comissões, assim, ele dá aula de regimento a político com 4, 5 mandatos. É um cara que se preparou para estar lá. É um cara que não foi para Brasília para ficar ali no gabinete dele, para fazer um recortezinho para rede social, trabalhar 2 dias na semana, voltar para sua base e ficar de boa. Inclusive o Kim, pelo que eu tenho acompanhado, tem pagado um preço na sua saúde, né? Por isso, inclusive está sendo até ajudado lá pelos amigos lá com exercício, academia e tal, mudar a alimentação, né? O Kim teve a perda do pai, enfim. Mas é um cara, assim, que eu respeito demais pela atividade parlamentar, mas, assim, profundamente. Eu acho que se a gente tivesse na Câmara precisava de muito, viu? Uns 2 Kim não ia valer a pena, não ia resolver, não. A gente precisava de uns 20. Se tivesse uns 20 Kims na Câmara,
a coisa podia ficar um pouquinho melhor. Uma pena que a gente só tem um, mas é um cara que honra o mandato, assim, honra cada voto que recebeu no estado de São Paulo para representar os paulistas em Brasília, né? Faz um ótimo enfrentamento contra o governo que está aí, contra essa oposição histérica e pouco inteligente que a gente tem. Cara fundamental para a política brasileira, necessário, que tem tudo para dar voos mais altos. É muito novo, é muito jovem o Kim. É o parlamentar que hoje eu mais admiro. Eu acho que a gente tem gente inteligente, sim, na esquerda brasileira. Eu acho que a gente tem pessoas ponderadas. Eu acho que a gente tem gente que muitas vezes flerta ali com o populismo. Enfim, é complicado, né, se citar nomes da política brasileira. Eu acho que o Ciro hoje é um cara que se colocou numa situação complicada, né, no meio, o Ciro ficou no meio do tiroteio político, né, mas eu acho que ele é um contraponto importante para esses próximos anos, né, um contraponto interessante ao projeto que está aí e ao projeto que diz ter um projeto para se opor ao governo que está aí. Eu acho que a última campanha, por exemplo, do Ciro, você pode não concordar com pontos que ele traz ali, com ideias que ele apresenta, mas o Ciro foi o cara mais propositivo da última campanha. Enquanto estava rolando a pancadaria, né, dos dois principais, o Ciro estava ali com um projeto. Pô, mas esse projeto eu não sei se é aplicável. Pô, esse projeto é complicado, é complexo demais. Ok, vamos olhar ponto a ponto. Mas existia ali um programa de governo sendo apresentado, que é o mínimo que se espera de alguém que tenta consertar o Brasil, dirigir, presidir o Brasil. Esse cara tem que apresentar um projeto. É bom, é ruim? Vamos ver. Aí o eleitor avalia e vota. Mas um projeto precisa ser apresentado. Teve candidato indo para eleição presidencial sem apresentar o plano de governo. Porra, aí, sabe? O que a gente quer do país? O que a gente quer da nossa classe política? A gente vai votar confortavelmente em alguém que não tem um projeto? Porque na última eleição se votou muito contra o outro, né? Eu vou votar nesse contra o outro, eu vou votar no outro contra esse. E assim se definiu o novo presidente do Brasil. E assim se definiu o presidente antecessor também. Então a gente precisa mudar muito a nossa forma de enxergar a atividade política. E a atividade política também é ter o diálogo com o outro lado. A gente precisa parar com essa história de querer que o nosso representante, o deputado que a gente colocou em Brasília, seja um inimigo do outro espectro. Então se eu votei num candidato de direita, ele tem que ser inimigo do PSOL, ele tem que ser inimigo do PT. Se eu votei num cara do PSOL, ele tem que ser inimigo do União Brasil, do MBL, do bolsonarismo. Pô, não, eles têm que sentar e conversar. Porque o voto desse cara vale tanto quanto o outro. São 513 deputados. Todos eles têm peso 1 na hora de votar. O voto é igual. Então eles vão estar juntos analisando projetos e eles vão ter que convergir em alguns momentos. É o que eu falo sempre. Eles vão ter que chegar em acordo para retirar ou para incluir destaque de texto. Tem que ter acordo de bancada, tem que ter acordo de liderança. Tem que ter, gente. Então eles precisam conversar. A gente precisa parar com essa coisa de que é guerra. Eu quero que ele vá lá porque ele vai destruir o político do outro lado. Ele vai pra tribuna e vai desmascarar. Não, eu quero que ele vá lá aprovar bons projetos. Eu quero que ele vá fazer bom uso da palavra dele na tribuna. Se um projeto ruim for apresentado, como eu acho que o PL das fake news é um projeto muito complicado, ele tem que ir pra tribuna, estudar o projeto, ler a porra do projeto e chegar lá e fazer um enfrentamento inteligente ao projeto. Este ponto eu discordo, esse ponto eu acho problemático, esse ponto tem que cair. Dane-se quem apresentou o projeto. É pra isso que se elege um deputado. Por exemplo, o PL das fake news, que é a pergunta que ele me faz aqui. Tem pontos muito problemáticos. A primeira coisa que eu acho sempre problemática num projeto dessa gravidade é esse assodamento de evitar a discussão nas comissões. Ah, vamos aprovar o regime de urgência. Por que o projeto não pode tramitar nas comissões? Que é onde o debate acontece, é onde o debate se aprofunda, é onde você traz membros da sociedade civil para discutir o impacto que aquilo vai ter. Um projeto como esse muda a vida das pessoas por muito tempo, porque a internet, a gente depende da internet para tudo. Então você aprova o regime de urgência para daqui a uma semana votar no plenário. Por que a gente não pode discutir? A Câmara é feita para isso. A gente paga uma estrutura caríssima em Brasília, que é a do Congresso Nacional, justamente para discutir os temas de relevância nacional. Aí a gente simplesmente abre a mão da discussão. Eu sempre me pergunto, quando se aprova o regime de urgência e se evita uma uma discussão nas comissões, isso interessa a quem? A quem interessou que o PL das fake news tramitasse tão rapidamente, sem discussões adequadas nas comissões? Essa já é a primeira coisa que me espanta. Aí você fala ali no texto de várias coisas que eu acho que são problemáticas. A principal delas, quem é que vai fiscalizar? Ah, nós vamos criar uma autarquia federal para punir as plataformas. Peraí. Quem vai comandar isso? É o governo? É o governo que vai dizer o que a plataforma deve excluir ou não? Talvez o melhor não seja o modelo que nós já temos hoje, amparado pelo Marco Civil da internet.
via justiça, o judiciário é provocado, analisa, opa, temos um crime sendo cometido. Exclua a plataforma. Talvez não seja esse o caminho. Por que nós temos que criar um órgão ligado ao governo para cuidar do que deve ou não ser postado na internet? Os critérios do conteúdo que deve ser excluído, eles estão claros? Atentar contra o Estado Democrático de Direito, ok. O que vai ser considerado um atentado ao Estado Democrático de Direito? Um atentado ao Estado Democrático de Direito é, de fato, pregar um golpe de Estado. Isso é um atentado. Isso é normal ser excluído, punido. Isso aí, ok. Nós estamos plenamente de acordo. Agora, uma crítica a um membro de um poder é necessariamente um estímulo a uma ruptura do Estado Democrático de Direito? É essa linha tênue que é muito complicada de ser cruzada. Essa linha tênue que é muito complicada de partir. Se incluiu no projeto das fake news uma história de remunerar conteúdo jornalístico das empresas, assim, de remunerar conteúdo artístico, que honestamente eu não consigo entender qual a pertinência no momento em que a gente está debatendo fake news. No momento em que a gente está debatendo o mau uso das redes, no momento em que a gente está querendo, com esse projeto, impedir que crimes aconteçam, essa discussão não deveria estar sendo tratada, isso não deveria ter sido incluído nesse projeto. Podemos discutir isso, ok? Podemos discutir o justo direito das empresas serem remuneradas, qual a forma de fazer isso, se a plataforma está remunerando adequadamente ou não. Podemos, mas por que nesse projeto? Por que junto com esse projeto? Então, esse projeto ele é muito problemático, a discussão é muito assodada e eu acho que nessa forma, da maneira como ele está, ele não deve ser aprovado. A gente precisa mesmo combater o discurso criminoso na internet. As plataformas precisam mesmo ter um olhar mais atento à quantidade de desinformação, de estímulo à violência, ao ódio que existe na internet, mas isso precisa ser feito de forma inteligente. E isso precisa ser feito sem que você ofereça plenos poderes ao governo de turno e sem que você cerceie a liberdade de expressão das pessoas. Como é que você vai conseguir isso? É difícil. É muito difícil. Porque você tem um problema que, naturalmente, sendo atacado com excesso de armas, se você atacar esse problema e você for muito além do que é necessário para atacar esse problema, isso vai gerar um efeito colateral da perda da liberdade de expressão em alguma medida do outro lado. Então a gente precisa equilibrar as coisas e só conseguiremos chegar a um texto que equilibre esses dois anseios, a interrupção dos crimes na internet e a manutenção de um espaço livre para debate com discussão, aprimoramento do texto na base da discussão, não com aprovação de votação em regime de urgência. Aí eles viram que a coisa não caiu bem na sociedade brasileira e recuaram e deram um passo atrás. Que esse recuo, que esse passo atrás, signifiquem uma abertura para discussão. Que assim seja. Porque aí nós podemos ter um texto que não vai agradar todo mundo, mas um texto que fique mais de acordo com as necessidades, anseios e o mundo que a gente está vivendo em 2023. Do jeito que está aí, eu acho esse PL... Não acho que não deve existir a discussão. Sim, acho que nós precisamos ter uma nova forma de disciplinar o uso da internet no mundo, no Brasil e no mundo. Mas não com esse texto, não com alguns exageros que esse texto contém. Vamos ver o que vai sair disso aí. Gente, tá feito, né? Tá feito. Jorge Igor Responde de hoje está aí, entregue. Bom, boa semana para todo mundo. Obrigado pelas perguntas. Deixa a sua pergunta nesse vídeo aqui para o quadro do domingo que vem. A gente se vê. Um grande abraço. Tamo junto. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.